Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer 4 ações para você receber dividendos todos os meses. Portanto, com apenas 4 ações, não vou incluir fundos imobiliários, nem FIAGROS, nem FIINFRA, que são os ativos que normalmente são conhecidos por pagar dividendos todos os meses. Existe uma lista de ações, se não me engano, 4 ou 5 ações no Brasil que pagam dividendos mensais. Eu já tive o Banco Banestes, se não me engano, o Bradesco paga todos os meses. Mas aqui eu vou trazer uma lista de outros ativos, porque basicamente eu acho que é Banestes, Bradesco, se eu não me engano, tem outro banco também, o Itaú, não me lembro se ele paga todos os meses. Mas para você não ficar limitado a banco e ter outros setores, eu vou trazer então 4 ativos de diferentes setores que pagam, ao juntar todos esses ativos, faz com que você receba ou tenha probabilidade de receber dividendos todos os meses de pelo menos um deles. Então, para quem acompanha a carteira, temos aqui então um rendimento neste momento de 5,82, que é um rendimento muito bom, na minha opinião, que a carteira até pouco tempo estava negativa. E o Ibovespa que está 19,67, portanto está com dividendo também, está com rendimento bastante interessante, bastante positivo e dando uma surra na minha carteirinha. Vamos então falar, eu fiz aqui uma tabelinha para mostrar para vocês, 4 ativos que vão ajudar você a receber dividendos todos os meses. Portanto, aqui na tabelinha, o verde mais claro é quando tem só uma ação que paga dividendo naquele mês, o verde um pouquinho mais escuro, 2 ações, e o mês de dezembro, que é o verde mais escuro, tem pelo menos 3 ações que têm o hábito de pagar dividendos naquele mês. Nada aqui é recomendação de compra e nada aqui é garantia de que você vai receber dividendos em todos os meses. Portanto, isso foi probabilidade. Se eu peguei esses dados do Status Invest, por exemplo, está aqui aberto a B3. A B3 é um dos ativos. E aqui eu fui na probabilidade, olha, tem aqui nas maiores probabilidades de receber dividendos naquele mês. Portanto, os meses em que, segundo os últimos anos, aquela empresa pagou dividendos naquele mês. Portanto, de acordo com as maiores probabilidades registradas pelos dados do Status Invest. Portanto, se nós formos para o mês de janeiro, normalmente a Taesa e a B3 costumam pagar dividendos em janeiro, portanto você já começaria o ano recebendo dividendo de 2 empresas. Aqui para as empresas que eu tenho é Taesa, Semig, a B3 e a Klabin. São 4 empresas, 2 elétricas, uma que é a B3, que é a Bolsa de Valores, e uma que é a Klabin, que é de celulose e produção de papel, que é uma empresa um pouco mais cíclica. Conforme o preço da celulose ela fatura mais, conforme o preço está baixo ela fatura menos, mas é uma empresa de commodity, por assim dizer. Tanto em fevereiro, a Klabin tem o hábito de pagar dividendos em fevereiro, então só teria uma empresa. No mês de março, só teríamos uma empresa, que é a Semig, que tem o hábito de pagar dividendos em março. No mês de abril foi difícil, eu tive que procurar empresas, porque não há muitas empresas que pagam em abril, mas a B3 é uma empresa, apesar de ter um yield pequeno, ela é uma empresa que costuma pagar dividendos em abril. Portanto, é uma das poucas empresas, tirando aquelas que pagam mensalmente, como o Bradesco, que paga mensalmente, existem poucas empresas que pagam dividendos em abril, portanto eu tive que procurar fazer uma boa pesquisa para encontrar a B3, que ela tem o hábito de pagar dividendos em abril. No mês de maio teríamos 2 empresas, a Klabin e a Taesa, pagando dividendo. No mês de junho, probabilidade de Semig pagar dividendos em junho. No mês de julho, voltamos a B3, também foi um mês difícil de encontrar. Portanto, a B3 ela paga em julho e em abril, normalmente, segundo o Status Invest. Agosto teríamos 2 empresas, a Klabin e a Taesa, portanto, alguns meses você receberia um pouco mais de dividendo, outros meses seria só uma empresa pagando. Em setembro teríamos a Semig pagando dividendo. Em outubro teríamos a Klabin e a B3, 2 empresas pagando dividendo. Em novembro temos a Taesa, que tem o hábito de pagar entre novembro e dezembro. E em dezembro seria o nosso 13º, você receberia dividendos de Klabin, B3 e Semig, que são as 3 empresas que costumam pagar dividendos em dezembro. Lembrando que alguns desses pagamentos são JCP, portanto JCP, juros sobre capital próprio, a gente ainda paga imposto. E quando são dividendos é livre de imposto. Quando a empresa declara dividendos ele é livre de imposto. Quando é JCP tem que pagar imposto sobre
imposto na fonte, né? Já vem descontado. A própria corretora, se eu não me engano, fica responsável de recolher esse imposto e dividir, ou é a própria empresa, não me lembro se é a empresa ou se é a corretora, mas você já recebe o juro sobre capital próprio na conta, descontado do imposto. Eu gosto de ter empresas na carteira, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, na minha carteira, se formos aqui a Proventos, porque em alguns meses pinga um dividendozinho a mais e me ajuda a bater o recorde do mês anterior. Por exemplo, agora no mês de janeiro eu tenho aqui Taesa, por exemplo, que vai me pagar R$ 13,20, R$ 13,23, e é dividendo, não é JCP, não tem imposto. E aí vai me ajudar a bater o recorde do mês passado, que foi 229,19. Portanto, em alguns meses pinga ali um dividendo de ações. A minha carteira é maioritariamente entre fundos imobiliários, Fiagro e Fiinfra, portanto é fundos, né? Maioritariamente. E a parte de ações é uma parte pequena, mas que de vez em quando vai pingando dividendos e vai me ajudando a escadinha a ficar maior do que o mês anterior. Por exemplo, em dezembro, se eu não me engano, eu recebi dividendos. Qual foi a ação? Mês atual, mês anterior. Eu recebi um pouquinho de JCP de Taesa, recebi dividendos de Rede 3, recebi um pouco de Taesa também. Exatamente. E no mês atual, que estamos em janeiro, vou receber também dividendos de Taesa. Portanto, em alguns meses não recebo nada, em alguns meses recebo um pouco de dividendo de ações, e esse dividendozinho extra me ajuda a bater o recorde do mês anterior, que nesse caso já está em quase R$ 230. Portanto, esse mês estamos em 204, mas ainda faltam alguns ativos. Entre hoje e amanhã, alguns ativos ainda devem declarar os dividendos, porque eu não tenho aqui, por exemplo... SNCI deve declarar entre hoje e amanhã, ou o FF ou o LG são os três fundos que normalmente declaram no meio do mês. Portanto, juntando esse dinheiro desses três fundos, eu penso que esse mês vou ultrapassar, e com o valor de Taesa, né, ajudando aqui no dividendo, eu penso que esse mês vou ultrapassar o dividendo do mês passado. O objetivo neste momento é sempre a escadinha continuar subindo e ultrapassar o valor do mês anterior. Portanto, ainda não fiz aportes. Se você quiser acompanhar os aportes do final do mês, se inscreve no canal. Vou fazer mais aportes para em fevereiro receber mais dividendos do que em janeiro. E assim eu vou fazendo os aportes, sempre pensando em receber mais dividendos que o mês anterior. Logo, logo vamos chegar aí na metade do nosso objetivo. O objetivo do canal é receber pelo menos R$ 500 em dividendos. E logo, logo, daqui a poucos meses, penso que eu já vou atingir os R$ 250 de dividendos recorrente, que é o objetivo, né? Dividendo recorrente, não extraordinário, que às vezes pode ter um pagamento extraordinário de algum fundo, da venda de algum ativo ou de alguma ação que pagam um pouco mais, mas o objetivo é atingir aqueles R$ 500 de renda recorrente. Então já estamos quase atingindo 50% desse valor. Muito feliz, é um valor muito bom, para mim é um valor considerável, é um valor que já quase duplica o meu aporte do mês, que o meu aporte, o mínimo que eu coloquei para essa carteira, é de R$ 300 por mês. Portanto, se eu aporto 300 e ainda recebo 250 de dividendo, eu quase dupliquei o aporte do mês. Tanto o efeito do juros compostos e da bola de neve, ela vem ali multiplicando o resultado cada vez mais. Vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Portanto, 4 ações, Taesa, CEMIG, B3 e Klabin, você recebe dividendos todos os meses, ou tem uma probabilidade de receber dividendos todos os meses. E se o seu foco é investir só em ações, portanto são 4 ações, não tem aqui fundos, nenhum tipo de fundo, nem Fiagro, nem Fiinfra, nem fundo imobiliário, são só 4 ações para receber dividendos todos os meses, sem contar, né, aquelas ações que pagam dividendos todos os meses, né? Aqui no caso são ações que não pagam todos os meses, mas que juntas vai fazer com que você receba algum dividendozinho todos os meses. Muito obrigado por ver esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, que é muito importante para ajudar o canal a crescer, e até o próximo vídeo.